Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Sueli Cabral, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da universidade. Olá, Sueli, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, Sueli, a gente começa então falando do título da tua tese, que foi o seguinte: Territórios Insólitos, o Lixo, o Trabalho e seus Guardiões. Explica pra gente como é que você chegou então nessa pesquisa. O trabalho está relacionado a pessoas, a seres humanos, né, que trabalham com lixo. E eu cheguei a esse objeto, né? Eu comecei a pensar esse objeto lá no mestrado. Mas antes disso, eu sou de São Paulo, eu trabalhei com os garis em São Paulo. Aí fiz um trabalho, eu vivia numa região onde o lixo era imenso, onde não tinha água, a água não era potável, a mamãe punha pano na torneira e o pano ficava todo marrom. Então, essa realidade muito próxima ao lixo na Zona Sul de São Paulo me fez pensar algumas coisas, né? E com o amadurecimento, eu cheguei ao mestrado, e com o mestrado o que eu ia pensar, o que eu ia fazer, e isso sempre foi algo que me incomodava positivamente. E no mestrado eu trabalhei em Porto Alegre já, e no doutorado não foi uma continuidade, o objeto pode ser o mesmo, né? Que é trabalhadores com lixo, mas a abordagem foi diferente. Era uma outra perspectiva. Se de um lado, no mestrado, eu fiz todo um trabalho de pesquisa sobre a relação pedagógica do trabalho. Dessa vez, eu quis ver e perguntar e entender como é que o trabalho com lixo, e se é que, ele cria condições de sociabilidade, de constituição de identidades, né? Quem são essas pessoas, o que elas fazem, como elas se relacionam. E foi isso, assim, um pouco essa trajetória. E como é que foi o desafio, então, de falar sobre esse tema que é tão importante também, o trabalho que essas pessoas desenvolvem? O lixo também é um tema muito atual, muito importante de ser debatido. E aí o que é interessante um pouco, eu entrei na universidade, assim, o doutorado foi uma consequência, eu estou dentro da academia, e eu, vou fazer o doutorado, não vou fazer, aquela coisa toda. E, de repente, eu quis mudar o foco, assim, vou mudar, vou fazer o doutorado de outra coisa. E aí eu peguei e falei, vou discutir violência, né? Que era um tema também muito próximo à minha vida pessoal e muito relevante. E eu vim para o Unicinos, falei com Gadeia, passei, fiz projetos sobre violência e o negócio não andava. O negócio não andava e eu tentava. E aí percebi que eu precisava discutir de novo algo que eu tinha um mínimo de acerto, né? Dentro da minha coerência intelectual. Fiz a troca, né? Então teve uma troca aí de assunto no meio de caminho. De assunto, de orientador. E aí uma coisa que eu terminei o meu doutorado falando, né? Quando eu falo que eu troquei de orientador e de tema, as pessoas, nossa, deve ter criado uma loucura, uma rixa, nada. Eu tenho o maior carinho pelo Gadeia, porque ele compreendeu, ele me alertou, compreendeu, e ele fez o apadrinhamento. Né? Ele falou, olha, eu acho que esse tema que você já tem desenvolvido tem a ver com a Marília. Por que você não conversa com ela? Mas não foi no sentido assim, estou te abandonando. Ao contrário, foi no sentido do cuidado pedagógico. E eu me senti muito, dentro dessa instituição, muito querida, muito protegida, né? E a gente não tem idade para isso. Eu acho que em todas as instâncias, o acadêmico, o aluno, ele precisa disso. E naquele momento eu precisei e eu tive isso. Hoje o Gadeia é diretor, coordenador do pós, eu não sei o cargo, o nome, né? Que ele tem, se é diretor, se é coordenador. E no final, né, o meu agradecimento foi para ele, porque ele fez essa troca, a Marília é maravilhosa.
E ele conseguiu fazer essa troca. E eu acho que é isso, é você descobrir o que você gosta de fazer, é você ter paciência para fazer, mas é você também ter bons professores que possam te conduzir. E aqui eu tive isso. Bacana, então. Foi sim, foi muito. Bom, e na questão do desafio do tema propriamente, né? Quer dizer, você já tinha uma certa familiaridade com ele, mas como é que foi, então, nesse momento de mudança? Bom, vou falar sobre isso, então. Eu comecei do zero. Do zero. Do zero. E aí eu tive os amigos, né? Os anjos da guarda, eu tinha o tema, eu conhecia, e de repente tem um colega nosso, o Robinson, ele, Sueli, eu tenho algumas cooperativas, a Marília também, porque o tema era relevante e eu precisava do objeto de estudo, eu precisava fazer a pesquisa de campo, porque tinha sido uma opção minha. E aí foi essa construção. Quando você recomeça tudo, no segundo ano do doutorado, terminando o segundo ano, eu ia qualificar. Estava próxima à qualificação. Estava próxima à qualificação. E eu tive de reconstruir. Aí eu moro em Eldorado, eu ia fazer um trabalho na Ilha dos Marinheiros, Ilha Grande dos Marinheiros. Qualifiquei ali, né, nesse objeto. Ocorreram muitos problemas naquele espaço que não me envolveram, mas poderia dar, a minha segurança estava em risco e eu resolvi trocar, de novo. E aí eu não troquei o tema, eu troquei o local. E aí eu tive a ajuda do grupo, nós temos um grupo e tal. Então, um desafio, porque eu invado a vida das pessoas. O pesquisador que vai fazer etnografia invade a vida das pessoas. E você tem que convencer essas pessoas que essa invasão tem um fruto. E que eu vou invadir o mínimo possível. Mas eu tenho que invadir a quantidade necessária para que o trabalho seja feito corretamente. Nessa mudança de objeto, então, você chegou até uma cooperativa de esteio, não foi isso, Sueli? Como é que você chegou, então, nesse local? Um amigo, depois que eu saí do tema violência, voltei para o tema lixo, fui para Ilha Grande dos Marinheiros, não deu certo. E aí o Robinson falou, eu tenho essa cooperativa, eu te levo lá. Né? Ele tem no sentido que ele conhecia. E aí eu fui, assim, bela, faceira, cheguei, oi, eu sou a Sueli, e apresentei a proposta. Né? Olha, eu quero discutir isso, quero saber se vocês me ajudam, eu vou ficar aqui com vocês. Tal. Eles são pessoas boníssimas, maravilhosas. E eu fui aceitada, né, de braços abertos por eles, porque eles perceberam que tinha um foco interessante. Eu ainda, depois da defesa, eu prometi que parte da tese vai ser revertido à história deles, a gente vai fazer um livro com eles, então é a minha devolução. Bacana, né? Sueli. Com eles. E por enquanto não foi feito isso, mas vai ser feito. A gente vai conversar mais sobre isso com certeza. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. É um instante só, nós já voltamos.